Queridos, como a igreja já sabe, neste mês de dezembro e janeiro, nós refletiremos em mensagens, em textos aleatórios, pensaremos em mensagens devocionais, não pregaremos séries de mensagens, como eu costumo fazer. A partir de fevereiro, nós voltamos às nossas séries de mensagens e ficamos um pouco mais em alguns textos específicos. Hoje nós vamos observar aquilo que Deus falou no livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 45. Convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jeremias 45. Talvez você ouça um som diferente, que parece um trovão. É quando eu viro e o vento do ventilador bate no microfone. Fiquem em paz, tá bom? Não se assustem, porque nós não vamos desligar o ventilador e também não vamos desligar o microfone. Então vamos lidar com esse ruído, talvez, em alguns momentos. Jeremias 45, vamos ler de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro as palavras ditadas por Jeremias, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor Deus de Israel a respeito de você, Baruque. Você disse, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Eu estou cansado de gemer e não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte, assim diz o Senhor, aquilo que construí eu vou demolir, e aquilo que eu plantei eu vou arrancar, e isto em toda a terra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isso. Porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas a você darei a sua vida como despojo em qualquer lugar para onde você for. Amém? Meus irmãos, domingo passado nós vimos como o Senhor se revelou ao profeta Isaías e também àqueles que temiam ao Senhor, como aqueles 2 sacerdotes que estavam com Isaías. E nós vimos que, enquanto estes temiam ao Senhor, tanto Isaías quanto os sacerdotes, nós percebemos que o povo, mesmo que cultuando a Deus, eles estavam se afastando cada vez mais do Senhor. E por intermédio do profeta Isaías e também do profeta Miqueias, quando você ler o profeta Isaías, leia junto o profeta Miqueias, os dois estão pregando no mesmo momento, no mesmo período. A diferença é que o profeta Isaías, ele está pregando no palácio, ele está pregando para a nobreza, ele está pregando para o rei, para os príncipes, enquanto Miqueias, ele é um homem do campo, ele está pregando para a população, mas eles estão pregando a mesma mensagem. E Deus estava falando por meio do profeta Isaías e por meio de Miqueias que, devido à desobediência do povo, Deus viria com uma disciplina sobre eles. E essa disciplina viria do norte, por meio da Assíria. E nós temos um relato histórico que em 722 a.C., o rei assírio Sargão II, ele destruiu o reino do norte em Israel. E ali colocou apenas algumas pessoas e alguém para governar. Mas como Deus disse por meio do profeta Amós, ele nunca faz nada sem antes anunciar por meio dos seus profetas. Isso está em Amós capítulo 3, versículo 7. Meus irmãos, neste período, o reino do norte já está destruído. Eles já receberam a disciplina de Deus por meio da Síria, mas Jerusalém ainda está de pé. O trono de Davi ainda está lá. O rei ainda está presente, a nobreza ainda está presente. O povo que habitava em Jerusalém, eles ainda estão preservados. Mas o profeta Isaías continua falando contra eles. Mas agora, por não darem ouvidos à voz do profeta Isaías, e nem ouvirem o profeta Miqueias, Deus levanta um outro profeta. E esse profeta é o profeta Jeremias. E Jeremias, ele começa a pregar contra Jerusalém. Mas a maioria está resistindo à pregação do profeta. E Jeremias, ele é um dos profetas que sofre demais
nas mãos do povo. Jeremias, ele sofreu muito nas mãos do rei de Israel, do rei de Jerusalém, da liderança de Israel. E nós percebemos que Deus está falando por meio do profeta Jeremias, que agora Deus viria trazendo uma outra disciplina, por meio de um outro povo, muito mais poderoso que a Síria, que é a Babilônia. E meus irmãos, estamos diante de um momento em que Deus está falando, mas mais uma vez, assim como foi domingo passado, Deus não está falando para o povo. Deus não está falando para Jeremias. Deus está falando para Baruque. Quem é este homem? O que Deus está falando para ele? O que o Senhor está revelando a ele? O porquê neste momento o Senhor está falando com ele? E nós vamos perceber, queridos, que Deus, neste momento, nesse texto que vamos observar, Jeremias 45, de 1 a 5, o Senhor ele está expondo para poder restaurar. E é assim que Deus faz conosco, ele expõe para restaurar. Nós vamos perceber que Baruque, ele sai desse momento exposto diante de Deus, por Deus, mas também restaurado pelo Senhor. Está incomodando o barulho? Não? Podemos seguir? Marcelo, está bem aí? Ok, é que me incomoda. Então, se não está incomodando vocês, eu dou sequência. Mas, queridos, vamos observar o que Deus faz, o que Deus está mostrando, o porquê Deus se revela dessa forma, em um momento tão difícil na vida de Jeremias, no ministério de Jeremias, diante de uma situação presente, num momento de provável e repentina disciplina de Deus. E as lições nessas mensagens, que são lições devocionais, elas são muito práticas. Muito práticas. Todos podem entender. As crianças conseguem entender. E a lição que eu gostaria de destacar para os irmãos nesta noite, a primeira lição é a seguinte: o Senhor, ele está mais próximo de nós do que podemos imaginar. É uma lição muito prática, muito simples, mas ela é muito profunda naquilo que produz e deve produzir em nossos corações. O Senhor está mais próximo de nós do que nós podemos imaginar. Essa foi a primeira lição que um homem muito próximo de Jeremias, chamado Baruque, ele deve ter aprendido. Leia comigo o versículo 1. Palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro as palavras ditadas por Jeremias. A pergunta que temos que fazer para o texto é: quem foi Baruque? O conhecido e renomado historiador judeu Flávio Joséfo, ele disse que Baruque, ele era alguém muito culto e alguém que transitava entre a nobreza de Israel. Então, provavelmente, Baruque, ele não era apenas alguém muito ilustre, ele era alguém muito instruído. E há evidências bíblicas para isso. Nós vamos encontrar o irmão de Baruque, Seraías, ele é um funcionário direto do rei Zedequias. Está no capítulo 51, versículo 59. No livro de Jeremias, Baruque ele aparece como um amanuense. E o que é um amanuense? O amanuense era uma pessoa responsável por escrever aquilo que outra pessoa estava ditando. Então, Baruque, ele era um amanuense do profeta Jeremias. Nós não sabemos o porquê Jeremias não escreveu. Há indícios que Jeremias, ele já estava devido a uma enfermidade, ou devido até mesmo ao sofrimento que ele teve, ele estava impedido de escrever, ele não tinha condições de escrever. Porque desde o início do ministério de Jeremias, nós percebemos a presença de Baruque. Jeremias dita e Baruque escreve. Mas Baruque, ele não apenas escrevia,
ele ia onde Jeremias mandava e ele falava o que Jeremias mandava falar. Então, além de ouvir o que Jeremias ditava, ele falava o que Jeremias mandava ele dizer. Ele pregava para quem ele devia pregar. E é interessante, meus irmãos, o nome deste homem, o significado dele. Baruque, um bom nome para você colocar no seu próximo filho, jovem, homem. Baruque, abençoado por Deus. Abençoado por Deus. Mas o capítulo 45, é importante essas informações, eu creio que você já sabe, a maioria das narrativas bíblicas, elas não estão colocadas em ordem cronológica. O capítulo 45 de Jeremias, de 1 a 5, ele está acontecendo provavelmente no ambiente do capítulo 36 de Jeremias. Então eu quero que você me acompanhe numa leitura breve do capítulo 36, versículos 8 e 10. Nós vamos perceber como Baruque, ele tem o seu ministério ativo, juntamente com Jeremias. Capítulo 36, 8 a 10. Baruque, filho de Nerias, fez tudo o que o profeta Jeremias lhe havia ordenado, e na casa do Senhor leu as palavras do Senhor que estavam naquele livro. No 9º mês, do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém e a todo o povo que vinha das cidades de Judá e Jerusalém. Então, diante de todo o povo, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, Baruque leu as palavras de Jeremias que estavam naquele livro. Versículo 17. E perguntaram a Baruque: diga-nos, por favor, como é que você escreveu todas essas palavras? Foi o profeta que ditou? Baruque respondeu: ele pessoalmente ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta neste rolo. Então as autoridades disseram a Baruque: vá esconder-se e leve Jeremias com você, que ninguém saiba onde vocês estão. Então, meus irmãos, nós percebemos que Baruque, este homem abençoado por Deus, ele é alguém ativo no ministério de Jeremias. O ministério do profeta é o ministério de Baruque. Ele é um auxiliar direto do profeta. Mas Deus está mostrando nesse texto que Baruque tem questionamentos. Deus está mostrando nesse texto que Baruque ele está abatido, Baruque ele está cansado, mas ele também está confuso. Ele está confuso em relação ao que fazer. E é interessante, meus irmãos, porque não há sinais que Baruque compartilhou com alguém. Não há sinais que Baruque abriu o coração para Jeremias. Não há sinais. O que nós vamos perceber é o que Deus irá fazer com o coração de Baruque. Mas claramente, e eu creio que talvez esse é o propósito da minha exposição bíblica, é que você seja identificado com Baruque. Talvez você seja um Baruque. Mas Deus quer consolar Baruque. Deus quer consolá-lo. Mas para consolá-lo, Deus irá expor o coração dele antes de restaurar as esperanças deste abençoado por Deus. É interessante, meus irmãos, porque até aqui, se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai encontrar Baruque acostumado a escrever. O profeta, o velho profeta dita, e Baruque, ele escreve no rolo. Ele tem uma caneta com tinta, e ele escreve no pergaminho, num livro. No livro é no pergaminho. Tudo que o profeta ditava, ele escrevia. E enquanto ele escrevia, ele sabia que a palavra de Deus era para o povo, um chamado ao arrependimento, mostrando o que o povo deveria fazer. Mas também ele escreve momentos, como o capítulo 12 de Jeremias, em que Jeremias está abrindo o coração, nos questionamentos do profeta em relação a Deus. E ele está escrevendo. Então, até agora, Baruque tem muitas experiências naquilo que Deus está falando com o povo e naquilo que Deus está falando com o profeta. E é interessante, meus irmãos, porque de repente,
Enquanto Baruque está escrevendo, eu não sei aqui quem é da época de escola, você vai se entregar mais uma vez, em que muitos professores, eles falavam, eles ditavam e nós escrevíamos. Quem aqui é dessa época, levanta a mão. Que Deus te abençoe. Bom período que nós experimentamos, não é? Baruque está acostumado a... O que o Senhor disse? Meu pai. É assim que o auxiliar de profeta se referia ao profeta, meu pai. Eliseu chamava Elias dessa forma, meu pai. E muitas vezes Baruque ele teve que dizer, desculpe, meu pai, pode repetir novamente para eu escrever? E ele está escrevendo num livro, e Jeremias está ditando, e de repente ele está esperando a próxima palavra, e ele está acostumado com a expressão, assim diz o Senhor. E Jeremias diz para ele, escreve, assim diz o Senhor, e ele está escrevendo, e ele ouve, assim diz o Senhor a respeito de você, Baruque. Você pode visualizar a caneta caindo da mão dele, em cima do pergaminho? E eu creio que Baruque, se ele fosse parecido comigo, e eu acho que era, Baruque disse assim, meu pai, o senhor poderia repetir, por favor, assim diz o Senhor a respeito de quem? Baruque, deixe a caneta e escute. Assim diz o Senhor a respeito de você. Meus irmãos, antes de pensarmos sobre o que Deus revelou a ele, eu gostaria de pensar rapidamente em duas verdades implícitas que Baruque com certeza aprendeu aqui e nós também devemos aprender. A lição principal é: o Senhor está mais próximo de você do que você pode imaginar. Mas ele aprende também que Deus, o Deus de Israel, ele é pessoal e ele ouve os nossos pensamentos mais silenciosos. O nosso Deus, ele é pessoal e ouve os pensamentos mais silenciosos. Ele ouve pensamentos. No versículo 2 e no versículo 3, eu acho muito interessante essa expressão. Assim diz o Senhor a respeito de você, Baruque. Ele é pessoal. Ele é o Deus do povo. Ele é o Deus do profeta. Mas ele é o Deus de Baruque. Ele é pessoal, mas ele não é apenas pessoal, ele lê o coração e ele diz, você disse, Baruque. Você disse, Baruque. Ele largou a caneta. Assim diz o Senhor a respeito de você, Baruque, ele largou a caneta. E Jeremias fala para ele, você disse. Eu creio que ele não disse para Jeremias. Nós não temos relato que ele tenha dito para Jeremias. O que Jeremias está falando, por meio, como boca de Deus, é que, com certeza, Baruque, ele falou com seus pensamentos. Eu creio que ele não teve coragem de orar a Deus. Mas ele, em seus pensamentos, ele questionou o Senhor. E é interessante, meus irmãos, como as pessoas são diferentes. Tem pessoas tão autênticas que você olha para ela e você percebe que ela está triste ou está alegre. Agora tem pessoas que elas conseguem fazer as coisas que elas têm que fazer e você não percebe nada. Está tudo normal. Não diante do Senhor. E quando o Baruque ele ouve isso, meus irmãos, ele entende, Deus ouve o meu pensamento. O silêncio do nosso coração é um ambiente onde Deus transita todos os dias. Todos os dias. Jeremias viu o seu servo, Jeremias viu o seu amanuense escrevendo tudo o que ele dizia, levando as mensagens que ele pedia, mas talvez ele não imaginasse, eu creio que Jeremias não imaginava o que estava no coração do seu servo. Eu creio que foi uma surpresa para o profeta Jeremias, ouvir Deus dizendo para ele, assim diz o Senhor a respeito de Baruque. O que Deus tem para dizer a você, Baruque? Você disse isso, Baruque?
Jeremias não falou. Jeremias é boca de Deus. Jeremias está revelando o coração dele. Ele é instrumento do Senhor para isso. E ele está aprendendo, Baruque está aprendendo que Deus, ele não é apenas pessoal e lê os pensamentos do coração. Ele é pessoal e deseja se revelar dessa forma. Deus, ele deseja se revelar como um Deus pessoal. Preste atenção, assim diz o Senhor, Deus de Israel, você disse. Assim diz o Senhor, o Deus da nação, mas o seu Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre você. Assim diz o Senhor, Deus do seu povo, Senhor dos céus e da terra, que está falando com o povo, que está falando comigo, com o profeta, mas está falando com você, Baruque. É com você. Ele está se revelando como um Deus pessoal. Eu creio que ele deve ter levado um belo susto. Um belo susto. Porque, meus irmãos, quantas vezes nós ficamos surpresos com Deus? Nós não deveríamos. Quantas vezes eu lendo a palavra de Deus, com o coração inclinado, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo, Senhor, me conceda a palavra, o entendimento para falar ao teu povo. Enquanto eu estou preparando, lendo o texto no momento devocional, para trazer a palavra para a igreja, de repente eu percebo que Deus está falando diretamente comigo. E eu paro. E eu oro. E eu falo, Senhor, diz, o teu servo ouve. Eu não sei se você já teve essa experiência de orar a Deus, de colocar diante do Senhor uma situação, de colocar diante do Senhor algo do seu coração, de expor ao Senhor algumas coisas que ninguém vê, mas você não acredita que Deus está dando ouvidos. Você não acredita que Deus de fato está prestando atenção, e de repente Deus te surpreende, te falando de uma forma tão direta, ou mudando uma situação de forma tão clara, tão visível, que você fica espantado. E aí você fica com um sorriso aqui, dizendo, Senhor, o Senhor ouviu. Eu sou o Deus que ouve. Eu sou um Deus pessoal que lê pensamentos. Eu sou um Deus pessoal que eu me revelo de forma pessoal. O povo, quando estava assim em relação a Deus, Deus manda Isaías dizer, por que vocês, povo de Israel, dizem, o nosso caminho está encoberto ao Senhor, o nosso direito passa desapercebido do nosso Deus. E aí Deus manda dizer, vocês não sabem que eu, Senhor dos Exércitos, não me canso, nem me fadigo? Eu faço forte ao cansado. Eu dou forças ao que não tem nenhum vigor. É interessante, meus irmãos, como o nosso coração, muitas vezes revela esses sentimentos. É o pensamento que muitas vezes nós temos em relação a Deus. São sentimentos que muitas vezes nós temos em relação a Deus. Mas entendam, eles não representam o Deus que nós servimos. Asaf, ele escreveu, Senhor, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Eu era como um irracional à tua presença. Aí ele chega a uma conclusão. Todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Essas são verdades implícitas. Mas eu gostaria de mostrar para os irmãos que Deus, ele continua visando a restauração de Baruque. Ele continua agora de forma explícita, direta, a falar com Baruque. E a próxima lição que Deus vai falar com Baruque, que Deus vai trazer também para nós é, Baruque, não permita que o seu sofrimento me defina em sua vida. Não permita que o seu sofrimento me defina no seu coração. No versículo 3, Deus diz,
Você disse, Baruque, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Eu estou cansado de gemer. Eu não encontro descanso. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Você diz, eu estou cansado de gemer. Deus aumenta cada vez mais o meu sofrimento. Graças a Deus, Jeremias não era um religioso, senão Jeremias ficaria chocado. Você disse isso para Deus? Você pensou isso sobre o Senhor? Não. Jeremias entendeu. Deus está revelando o coração dele. Deus vai restaurá-lo, mas Deus precisa revelar o coração dele. Meus irmãos, o nosso Deus não pode ser definido a partir daquilo que nós estamos passando, ou experimentando, ou sentindo. O fato de não enxergarmos as mudanças que nós estamos esperando não significam que mudanças da parte de Deus não estejam acontecendo. O fato de nós não enxergarmos esperança diante de algo que está acontecendo não significa que a esperança de Deus não esteja inundando o seu coração quando você menos percebe. O fato de nós não enxergarmos a ação do Senhor em nosso favor não significa que Ele não está agindo de forma favorável a nós. E é exatamente o que Deus está revelando a Baruque no versículo 3. Quem estava, meus irmãos, moldando a visão de Baruque sobre o Senhor e direcionando inclusive os seus planos que Deus vai revelar, não era a palavra, não eram as escrituras, eram os seus sentimentos, era o seu sofrimento, as suas preocupações, os seus temores. Meu querido Baruque, minha querida Baruque, Deus sabe o quanto nós definimos quem Ele é a partir dos nossos temores. Nós definimos, inclusive, as coisas que podem acontecer e não podem acontecer a partir daquilo que nós vemos, daquilo que nós estamos enxergando. Mas o nosso Deus, Ele não é definido por aquilo que nós sentimos ou pensamos. Ele é definido por aquilo que Ele diz em sua palavra, e você sabe disso. Mas é preciso mostrar como Deus confronta Baruque. E Deus vai fazer duas confrontações diretas aqui para ele. E a primeira confrontação de Deus para Baruque está no versículo 4. E Deus está mostrando para ele o seguinte: eu não sou a causa da sua dor, mas sim o pecado. Eu não sou a causa da sua dor, o pecado é. No versículo 3, Deus revela o coração dele e diz: você disse, Baruque, ai de mim, pois o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Eu estou cansado de gemer e não encontro descanso. Esses eram os pensamentos dele. Esses eram os sentimentos deste homem. E é interessante, irmãos, porque quando nós olhamos para Baruque, este foi um homem que também sofreu. Ele sentiu na pele o que foi ser auxiliar de Jeremias. Para os irmãos terem uma ideia, leia o livro de Jeremias, aproveite o período de final do ano, você está de folga, leia o profeta. É um grande livro, literalmente grande em sua extensão, mas ele é muito rico. Os irmãos vão perceber no capítulo 43, versículo 3, que quando Jeremias está diante da liderança de Israel, e Jeremias conta para eles o que Deus iria fazer, sabe o que eles dizem? É mentira o que você está dizendo. Sabe por que você está dizendo isso contra nós, Jeremias? Porque Baruque, ele incitou você. Baruque persuadiu você. Nós conhecemos Baruque. Baruque persuadiu você e você está falando essas coisas contra nós. Meus irmãos, viver em uma geração em que a palavra de Deus é desprezada, sempre é uma experiência muito difícil para aqueles que temem ao Senhor. Mas antes que Baruque fosse vencido,
pela dor, por causa da situação que ele estava vivendo, que ele se encontrava, ele deveria se lembrar que ele estava envolvido naquilo. Ele estava envolvido naquele sofrimento, por causa do ministério que o Senhor confiou a ele. Você sabia que somente crentes sofrem neste mundo o verdadeiro sofrimento? Vocês sabiam que somente crentes sofrem em relação ao pecado? Aqueles que não conhecem a Deus, eles não consideram o pecado como ofensivo a Deus. E eles nem consideram os pecados dos seus próprios corações. Mas aqueles que amam a Deus, eles sofrem por causa dos seus próprios pecados e eles sofrem por causa dos pecados dos outros. O salmista disse: os meus olhos, eles vertem rios de lágrimas, porque os homens, eles não obedecem à lei do Senhor. Se você teme a Deus, você sofre quando pessoas ao seu redor, na sua família, desprezam o Senhor. Você sofre. Você vai passar por situações difíceis, meu querido servo de Deus, por andar com o Senhor. Baruque, ele sofreu, mas ele pensou em seu coração: eu não sei se isso aconteceu com você neste ano. Eu já estou cansado de sofrer por fazer aquilo que Deus me chamou a fazer. Ser auxiliar de Jeremias nesse ministério é tão penoso. E diretamente ele disse assim: a causa só pode ser o Senhor. Porque eu não estaria sofrendo tanto se o Senhor não tivesse me chamado para estar onde eu estou. E ele está questionando a Deus. E, meus irmãos, o mais triste é que esse pensamento, esses sentimentos, eles são mais comuns no meio do povo de Deus do que nós podemos imaginar. Eles são verdadeiros. Por isso que a estabilidade da nossa fé, mais uma vez, o pastor está repetindo aquilo que eu digo desde o início do meu ministério. A estabilidade da nossa fé nunca pode estar fundamentada em nossas emoções, e muito menos naquilo que nós vemos. A estabilidade da nossa fé está fundamentada no caráter imutável de Deus. Ele não muda. A sua palavra dura para sempre, não muda. E eu estou seguro, é âncora para a minha alma, as promessas do Senhor, não aquilo que eu defino como o ideal para a minha vida. A causa de seu gemido, Baruque, não é o Senhor. É o pecado não reconhecido, é o pecado não confessado. Rapidamente, deixa eu explicar para os irmãos. Quando Moisés, ele escreveu, Moisés, ele disse que Josué deveria repetir tudo para o povo. Quando eles entraram na terra prometida, Deus falou por meio de Moisés, e falou para Moisés falar para Josué, logo que eles entrassem, e Josué disse assim: se vocês permanecerem nos meus estatutos, obedecerem à minha lei, vocês comerão o melhor desta terra, nesta terra que eu dou. Mas se vocês se inclinarem contra a minha palavra, eu levarei vocês para uma terra distante. Eu tirarei vocês desta terra. Olha que interessante. No primeiro capítulo do profeta Jeremias, falando sobre o seu chamado, Deus disse ao profeta Jeremias: Jeremias, por meio de você, eu vou arrancar, para depois plantar. Eu arrancarei, para depois plantar. Eu, na verdade, eu vou destruir o que eu construí. Eu vou arrancar o que eu plantei, para depois plantar novamente. Agora, olha que interessante, meus irmãos, o que Jeremias está falando para Baruque. Baruque está parado ali. Ele está sentado, atônito ao que Deus está falando. E Deus acabou de dizer para ele: Baruque, você está dizendo no seu coração, você disse, ai de mim, eu estou sofrendo porque o Senhor acrescentou sofrimento à minha vida.
Eu estou cansado de gemer. Mas tem mais, Baruque. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está no próximo versículo, versículo 4. Eu não sou a causa do seu gemido. O seu gemido tem um nome. Pecado. 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 Não necessariamente o seu, mas o do povo. E olha o que Deus diz no versículo 4. Diga-lhe o seguinte. Deus falando para Jeremias. Jeremias, diga o seguinte para ele. Assim diz o Senhor. Aquilo que eu construí eu vou demolir. E aquilo que eu plantei eu vou arrancar. Isto em toda a terra. Exatamente o que Deus disse no início do profeta Jeremias. Ou seja, o que está acontecendo com Baruque, Deus falou no início. Você, como auxiliar do profeta Jeremias, você vai experimentar o que eu vou fazer. Eu vou arrancar aquilo que eu plantei. Eu vou destruir o que eu construí, para depois restaurar. Sabe por quê? Porque o povo não ouviu a minha lei. Desobediência é sinônimo de sofrimento. E aquele que teme a Deus, ele vai sofrer por causa dos próprios pecados e por causa dos pecados dos outros. Por aquilo que ele vai ver. Então, meus irmãos, o que Deus está querendo dizer para ele, antes de ir para as nossas aplicações, é que a causa de sua preocupação, a causa do seu sofrimento, a causa do seu gemido, Baruque, tem a ver com aquilo que o povo há tempos tem desprezado. Moisés falou, Josué falou, os profetas falaram, e o meu povo não ouviu. E eu vou fazer aquilo que eu disse que iria fazer. Não está nada fora do meu controle, Baruque. Não está nada fora do meu controle. Eu disse isso no capítulo 1. Eu disse isso no início do chamado de Jeremias. Ele já é um velho agora, ele já é um idoso. Mas eu disse isso no início do chamado dele na íntegra. Está tudo dentro do meu controle. Uma observação sobre o nosso Deus. É importante isso. Assim como um pai, ele sente muito quando ele tem que disciplinar um filho de forma corretiva. Assim é o coração do nosso Deus. No capítulo 42 de Jeremias, versículo 10, veja o que Deus disse. Se vocês ficarem nessa terra, a disciplina está vindo. Não fujam. Não fujam. O que Deus está dizendo para eles é o seguinte, assim como o pai vai disciplinar o filho sai correndo, sobe na árvore. Alguns já experimentaram isso. Deus está falando por meio dos profetas, não fujam para o Egito. A Assíria vai vir, vai dominar vocês, vai destruir tudo. Não fujam. Eles vão fugir. E Deus elimina com o Egito, com eles no Egito, por meio da Assíria. Mas Deus diz assim, se vocês ficarem nessa terra, se vocês esperarem a minha disciplina, eu vou disciplinar. Se vocês ficarem quietos e esperarem, não vai acontecer nada com vocês. E Deus diz assim, eu os edificarei. Eu não derrubarei vocês. A mesma palavra do versículo 4. Eu os plantarei, eu não os arrancarei, pois eu lamento pela calamidade que eu trouxe sobre vocês. E Deus tratou, meus irmãos, por fim. Deus tratou algo que ninguém podia ver. Eu creio que nesta noite, nessa exposição devocional, reflexiva, o Senhor também está tratando com o seu coração algo que ninguém sabe. Ele sabe. E para isso Deus vai expor o coração de Baruque. Eu creio que foi chocante para Jeremias. E eu creio que foi vergonhoso para Baruque o que Deus vai falar agora no versículo 5. É a segunda confrontação. E a segunda confrontação diz, por que, Baruque,
É uma pergunta. Por que você está querendo edificar sobre o que não vai permanecer de pé? Não faça isso. Na íntegra, o texto diz: e você está buscando coisas grandes para você, Baruque? Não faça isso. Meus irmãos, provavelmente Baruque, provavelmente não, Deus está dizendo aqui, Baruque ele não estava gemendo, Baruque não estava sofrendo apenas por causa de tristeza em relação ao povo que iria padecer por causa da desobediência. Baruque ele não estava sofrendo por zelo apenas pela palavra de Deus que ele tinha. Deus está revelando alguma coisa para ele. Sabe por que ele estava sofrendo? A Assíria viria, mas agora a Babilônia viria e destruiria tudo. Mas os planos dele era edificarem em Jerusalém. Os planos dele é que a carreira dele desse seguimento em Jerusalém. Os planos dele era de edificar coisas grandes em Jerusalém. E Deus olha para ele e diz assim: por que você quer edificar sobre o lugar que eu vou destruir? Não faça isso, Baruque. Você está querendo colocar o seu coração onde ele não deve estar. Não faça isso. É como projetar, construir uma bela casa em uma área de pântanos. É como construir e projetar um belo jardim, um jardim caro, em um lugar que tem dunas, areia. É como projetar a nossa vida e esperança em um mundo que não subsistirá. É quando o crente coloca expectativas de mudanças, coloca expectativas de esperança, projeta coisas naquilo que não vai subsistir. Seja em homens, seja em lugares, seja em coisas. Tem uma versão que Deus diz, que traduz a fala de Deus para Baruque da seguinte forma: procuras tu grandezas? Então, pensem bem. Baruque está escrevendo tudo o que está escrevendo, que Jeremias está ditando, e ele está sofrendo. Ele está dizendo para Deus: Senhor, o Senhor acrescentou sofrimento sobre mim. A minha alma geme, eu não aguento mais. Deus fala assim: por que você está sofrendo, Baruque? Não é só porque eu vou fazer o que eu vou fazer. Você está sofrendo porque você está projetando coisas grandes para você, onde não vai sobrar nada. E Deus diz para ele: a maior dádiva que eu vou dar a você é a sua vida como despojo. Aonde você for, a sua vida você terá como presente. Isso é despojo. A minha graça te basta. É a mesma coisa. É o mesmo Deus. Senhor, faça isso. Senhor, tire isso. Senhor, remova isso. Senhor, a minha graça te basta. Basta o que eu te dei, a sua própria vida como presente. Basta. Isso é amor. Queridos irmãos, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque o Senhor está mais próximo de nós do que nós podemos imaginar. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus ele é pessoal e Ele ouve os nossos pensamentos mais ocultos. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é pessoal e Ele está se revelando a você de forma pessoal. Posso afirmar uma verdade? Pouco tem a ver com as coisas que estão acontecendo. Tudo tem a ver com o seu Deus se revelando a você. Se você perder de vista isso, você perdeu o propósito de sua caminhada neste mundo. Você perdeu a essência dos seus sofrimentos. É conhecer quem Deus é. É conhecer como Ele é pessoal e se revela de forma pessoal. Louvado seja Deus, porque Ele nos exorta a não permitirmos que o nosso sofrimento o defina em nossos
corações. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque Ele não é a causa da nossa dor. Amém? Ele não é a causa da nossa dor. Sofremos por causa de pecados nossos e sofremos por causa de pecados dos outros. Ele não é a causa, Ele é a resposta. Mas isso é prático. Isso não é apenas um conceito, é prático. Isso deve produzir descanso na sua alma. Nós cantamos aquele hino maravilhoso, tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus. E Jesus diz, tem? Mesmo, filho? Ou você tem paz naquilo que você está esperando mudar? Ou a sua paz está naquilo que você colocou a sua esperança? Ou a sua paz está naquilo que você está projetando? Projeta as coisas grandes, onde não subsistirá? Louvado seja Deus, porque o Senhor sonda os nossos pensamentos. E nós devemos sempre reconhecer, queridos, mais uma vez, que o nosso Deus ele é pessoal e Ele visita o mais profundo do nosso ser. Ele não está alheio ao que nos aflige. Ele ouve a oração do justo. Ele disse isso. Se Ele disse, eu creio. Quando eu acabo de orar, eu já tenho que dizer, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor ouviu e o Senhor está dando crédito à minha oração. Salmos, o Senhor ouviu as minhas preces. Ele não diz, será que o Senhor ouviu? O Senhor ouviu as minhas preces. Baruque tinha planos de edificar onde Deus disse, não faça isso. Meus irmãos, não coloquemos, estamos chegando naquele período do final do ano, onde está ficando cada vez mais distante isso, né? De olharmos para trás, não dá tempo. Daqui a pouco o ano já virou. Antes dava tempo de olhar para trás, de fazer uma análise, agora já não dá mais tempo. Já semana que vem já é domingo de Páscoa, aí na outra semana já virou o ano, já é 2024. E aí você está pensando em que pensar sobre o que passou. E você já tem que pensar no que vai vir. Só que não dá tempo, já veio. Então, assim, o que nós precisamos considerar diante de Deus é onde eu estou colocando o meu coração? Naquilo que Deus diz sobre Ele? Ou naquilo que eu projetei sobre Ele, para Ele, em relação a mim? Meus irmãos, que libertador foi para Baruque. Assim diz o Senhor a respeito de você, Baruque. Eu não sei você, eu não quero ser repetitivo, mas eu não sei você. Eu consigo sentir o frio na espinha. Se eu estivesse escrevendo distraído, porque assim diz o Senhor, mais uma vez, agora o Senhor vai falar com o povo. Novamente. Pode dizer. Assim diz o Senhor a respeito de você, Baruque. E Deus começa a expor. E aí Deus termina no versículo 5 dizendo assim, a sua vida eu te dou como presente, para onde você for. Você vai para o Egito? E eles foram levados à força para o Egito, Jeremias e Baruque. Onde você for, a sua vida eu vou preservar. Ninguém vai ser preservado, todos vão morrer. A sua vida eu vou preservar. Segundo a tradição, até Jeremias morreu apedrejado no Egito, pelo povo. Baruque não. E eu creio que não para poder escrever ainda mais. Sejamos agradecidos, meus irmãos, porque o Senhor está nos expondo, porque Ele quer nos restaurar. Expostos e restaurados. Expostos e restaurados. Essa é a nossa caminhada com um Deus tão pessoal que nós temos. Então sejamos agradecidos pela vida que Ele nos deu, pelo presente que Ele nos deu,
diante de um caos que nós estamos experimentando, meus irmãos. Eu não sei se você sabe, eu creio que sim, mas são as certezas mais profundas que nós temos da parte de Deus. As certezas mais profundas que nós temos da parte de Deus, elas não são palpáveis e nem visíveis. As certezas mais profundas que temos da parte de Deus têm a ver com fé. Naquilo que nós não vemos, mas sabemos. Por isso, queridos, que as promessas de Deus são imutáveis. Eu gostaria de te dar um conselho que eu falei, em primeiro lugar, para mim mesmo. Nós devemos ter a prática do rei Davi. O rei Davi tinha uma oração, eu creio que era diária. E o rei Davi dizia a Deus: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Baruque dizia: eu estou cansado de gemer e a minha alma não encontra descanso. Eu posso ouvir Deus dizendo: descanse em paz, Baruque. E essa palavra não é para mortos. Não é para ser gravada em túmulos. É para vivos. É para aqueles que conhecem a Deus. Descanse em paz, Baruque. Sendo assim, nada pode roubar a paz de alguém que anda com Deus. Nada. Amém, irmãos? Amém.